Voltamos então, meus amigos, com o nosso curso de PHP básico. Aqui quem fala é Adriano Souza. No vídeo passado, nós falamos aqui sobre a estruturinha bem básica aqui de páginas de um sistema web feito em PHP. Temos uma página index que inicializa para nós o projeto. Tá? É a primeira página procurada quando você acessa um determinado site sem especificar uma página padrão. Então, a gente digita lá meusite.com, seu site, nosso site, etc., seja qual for o nome do site, isso aqui é apenas um exemplo, e ele vai procurar um index.php. Eu gostaria ainda aqui de aproveitar e dizer que esse curso de PHP básico ele é voltado para aquelas pessoas que não sabem praticamente nada de PHP, tá? Aquelas pessoas que estão chegando agora, que estão querendo aprender agora PHP, querendo aprender agora a programar para a web utilizando PHP. Então, se você já tem um conhecimentozinho básico de PHP, já tem um conhecimento um pouquinho mais avançado de PHP, já tem uma visão até um pouco diferente do que eu estou aqui falando, esse curso ele não é para você. Okay? Esse curso aqui é para aquelas pessoas que estão começando do zero, aquelas pessoas que não sabem nada sobre PHP. Esse curso é voltado a esse tipo de público. Ok? Como é desenvolvida, então, uma página PHP? Basicamente, é construído com blocos da linguagem PHP. Obviamente, né, se o curso aqui é de PHP, estamos falando de PHP, não seria outro tipo de linguagem. E como em outras linguagens, o PHP também tem a sua sintaxe e as suas regras, tá? A lógica de programação usada em outras linguagens é a mesma aqui no PHP, não muda nada. O raciocínio lógico é o mesmo de outras plataformas, de outras linguagens. O que muda basicamente aqui são os comandos do PHP, a sintaxe do PHP, o nome desses comandos, ok? As regras que cada linguagem tem a sua. Lá no C# você tem uma regra, no Java você tem uma regra, no Python você tem uma regra e tudo mais, no PHP você tem as suas regras, a forma de escrever o código, embora tudo é muito parecido, tudo tem uma certa semelhança, se a gente olhar assim de uma forma geral, basicamente, hoje se você já conhece uma outra linguagem aí e não conhece PHP, então você pega para aprender PHP, basicamente, muito que você utilizou na outra linguagem, você vai aproveitar aqui no curso de PHP, aprendendo PHP, porque toda a lógica, todo o raciocínio é basicamente o mesmo. Muitas coisas que acontecem em outras linguagens acontecem também em PHP. Às vezes muda o nome do comando, às vezes muda o tipo, a forma de executar aquele comando, mas basicamente as funções, as rotinas, elas basicamente são bem parecidas. Às vezes a forma de escrever ela não é tão parecida como em PHP, embora existam algumas linguagens que é muito semelhante, outras que são diferentes e tudo mais, mas o conteúdo, o raciocínio lógico é o mesmo. Então, se você já conhece outras linguagens, fique à vontade para trazer todo esse conteúdo que você conhece da outra linguagem para o PHP. Bacana? A lógica de programação, então, como eu já falei, ela é usada exatamente no PHP, como a gente faz em outras linguagens, diferenciando-se apenas os comandos. O PHP, no PHP, para que a gente possa inicializar um bloco de comandos, basicamente a gente usa esse delimitador aqui, que abre e fecha um bloco PHP. Nós temos aqui sinal de menor que, interrogação, sigla PHP, fechando com sinal de interrogação e sinal de maior que, basicamente como você vê aqui. Menor que, interrogação PHP para abrir e interrogação maior que para fechar o bloco. Embora nas novas versões do PHP, o fechamento, esse fechamento aqui, ó, interrogação maior que, pode ser omitido, ok? Caso não tenha blocos HTML em seguida. Então, se você tem apenas um bloco PHP, não vai ter conteúdo HTML abaixo disso, não há necessidade de colocar um fechamento da tag, ok? O resultado de uma aplicação web visível ao usuário final, quando este acessa um site ou qualquer sistema que roda via web, o que ele visualiza, na verdade, é a formatação da página com HTML e CSS. Quando um usuário acessa um site, seja qual for a linguagem, como eu já citei aqui, também no PHP, não poderia ser diferente, o que ele recebe de retorno é um HTML. HTML que é
é o molde da página. O engraçado, pessoal, se a gente parar para analisar, é o seguinte: existem tantas linguagens de programação web, porém, a estrutura mínima básica hoje que um navegador ele resulta para nós, que ele entrega para nós, é a linguagem de marcação HTML, ok? E CSS, basicamente, que é utilizado hoje para formatar basicamente tudo que a gente tem na web. Então, olha só que interessante, como eu já falei aqui, nós temos diversas linguagens de programação dinâmica para desenvolvimento web. E o que resulta para nós no navegador, o resultado final para nós acaba sendo, ou melhor, para o usuário final, um HTML. Olha só como que o HTML ele é poderoso. Uma linguagem de marcação extremamente poderosa que ainda que nós tenhamos outras linguagens aí, para criar toda a lógica, a rotina, nós precisamos ainda do HTML para exibir o resultado final. Ok? O HTML, que é como se fosse o molde da página, ele cria para nós toda a estrutura, como textos, menus, exibe as imagens, cores e a organização dos elementos na tela, como o tamanho dos textos, cores e posição de cada item na tela para nós. Isso tudo é mostrado utilizando HTML e o seu grande fiel companheiro, parceiro, que é o CSS. Nós construíamos páginas HTML com toda a formatação da fonte, texto e cores totalmente embutida aqui no HTML. Hoje não, a gente tem um CSS que separa basicamente todo o código de formatação da página em um conteúdo totalmente separado, para que a gente tenha uma página limpa, um código bem individual, para que a gente tenha uma página limpa, um código bem organizado. Lembrando que o HTML e CSS não é o foco desse curso aqui, tá? Cabe apenas citá-los, citei eles aqui, devido à sua importância nesse assunto. Como eu já falei, embora nós tenhamos várias linguagens de programação hoje, o HTML e CSS ele é indispensável para uma boa apresentação. Quando nós temos um conteúdo, uma tarefa sendo executada em background, atrás das cortinas com PHP e outras linguagens, na verdade, não preciso retornar para o usuário nenhum conteúdo HTML para que ele veja. Na maioria das vezes, a gente executa tarefas em background sem que seja retornado qualquer conteúdo HTML para o usuário. Só para a gente ter aqui uma visão, um entendimento bem mais claro, quando nós acessamos um site, seja qualquer que for o site, tudo que a gente visualiza aqui é basicamente HTML. Veja que eu tenho aqui um logo, tenho aqui algum texto, tenho aqui um menu, tenho aqui um slide mostrando para nós algumas informações, tá? Tenho aqui toda a estrutura do conteúdo do site e tudo mais, tenho aqui uma listagem de algumas informações. Basicamente, tudo isso aqui é HTML. Olha só, nós temos lá atrás, no background, atrás das cortinas, um código PHP rodando. Aqui no meu caso específico, eu tenho um código PHP rodando, processando essas informações aqui que você vê na tela, devolvendo aqui para mim num formato HTML. Por exemplo, quando eu venho aqui na minha abinha Download, quando eu escolho aqui, por exemplo, aqui apostilhas e dou um filtro, eu executei aqui um comando PHP que fez para mim lá no meu banco de dados, no meu sistema, uma filtragem aqui do conteúdo pela categoria que eu escolhi aqui. Olha só. Só que o que acontece? O usuário não vê isso aí. O usuário simplesmente ele vê o conteúdo aqui HTML retornado para ele. Então, qualquer site que você acessar nesse momento, você terá um resultado parecido. Existe uma linguagem em background, existe um sistema em background e um resultado sendo oferecido aqui na tela através do HTML. Bom, pessoal, no próximo vídeo, então, a gente volta e vamos falar um pouquinho mais dessa questão básica aqui do PHP.